Boa tarde, glória a Deus, aleluia. Olá, como você está? É um imenso prazer voltar aqui nessa tarde para que juntas e juntos podemos exaltar, engrandecer e nos maravilharmos, com as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tô orando todos os dias, não vejo nada acontecer na minha vida, nada tá mudando. Hoje mesmo eu vi um testemunho de uma jovem, que ela é minha sobrinha por parte da família do pai dos meus filhos. E essa moça, o ano passado, a gente fez uma campanha, a gente fez um propósito que a gente montou um mural, colocando foto de família, colocando os pedidos de oração e se especificando ali, colando naquele mural o que você necessitava que Deus fizesse na sua vida. E ali ela colocou aquele papelzinho, colocou todos os pedidos, mas colocou no cantinho lá. Ela trabalhava, só que ela não era concursada. E ela disse que o desejo dela, o sonho dela era de participar de um concurso público. E o ano passado surgiu a oportunidade para ela fazer esse concurso. E a gente estava na campanha, estava na oração, estava no jejum. E a gente ali orando, ela conseguiu, ela fez o concurso, ela passou no concurso. Quando ela passou no concurso, aí entrou esse negócio aí do Covid. Quando hoje, ela foi oficializada como funcionária pública concursada. Então, durante esse ano que ela ficou na espera, acho que muitas vezes ela pensou em desistir. Ela achou que não ia alcançar a graça dela, a bênção dela. Mas ao mesmo tempo ela pensava, não vou desistir. Porque nós não podemos desistir, irmão, jamais. Por mais longo, por mais distante, por mais dificultoso que esteja, você tem que pensar uma coisa, se você desistir, aí quando pensar que não, você tem que recomeçar tudo de novo. Então é melhor a gente não já tá andando? Então vamos continuar na nossa caminhada. Para que parar? Qual é o motivo que vai me levar a parar? Porque problema não sou eu que tenho. Todos nós temos um problema, gente, mas nós temos que orar, temos que perseverar, temos que clamar a Deus, que Ele resolve todos os problemas. Eu estava lendo aqui, eu já falei disso aqui várias vezes e repito, porque eu fico admirada com as coisas incríveis que Deus é capaz de fazer. A gente é que pensa que Deus é desse tamaninho assim, que Deus é limitado, Deus é tão grande, que a gente esquece a dimensão que é Deus. Preste atenção. Quando Gideão derrotou os medianitas, a palavra de Deus diz que eram 32 mil. Aí Deus disse assim, não, Gideão, são muitos, porque se você sair com esses 32, vão vencer os medianitas. Os medianitas eram 135 mil e o povo de Israel era 32 mil. E Deus disse, não, é muita gente. Não, você não vai para a batalha com esse tanto de gente. Aí a palavra de Deus é assim, olha, preste atenção. Dizendo que Gideão, você tem guerreiro demais. Se você deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel vai se vangloriar, porque esse é o hábito do ser humano, se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo, assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. E 22 mil homens voltaram para casa e restaram apenas 10 mil. Tem 22 mil de vidas que vive assustada, que vive com medo da realidade e das mudanças que Deus muitas vezes exige que a gente faça na nossa vida. Então, Gideão mandou, quem tiver com medo e assustado, volte para suas casas. Então, ele estava com medo dos medianitas de morrer, deixar a mulher viúva, de deixar filho órfão.
E Deus sabia, conhecia o coração de todos aqueles. Então, Deus ainda diz, porém disse o Senhor Gideão, seu exército ainda está grande demais. Restou 10.000. 32 era muito, 10.000 era muito. Ainda está muito grande o seu exército. Leva esse povo à beira do rio e mandou que bebesse água. Da forma que eles beberam a água, Gideão percebeu quem eram os guerreiros, quem eram as pessoas que realmente estavam disponível a ir com ele enfrentar os medianitas. Só apenas dos 10.000 que restaram, só apenas 300 homens estava disponível, estava preparado, estava capacitado para enfrentar os medianitas. Você tá me entendendo? Então, quantas pessoas hoje não vencem porque tem medo, não procura mudar da vida porque tem medo, estão assustados com os resultados, estão assustados com as decisões que muitas vezes tem que tomar. Quantas pessoas choram, sofrem, vivem sendo punida, vive sendo refém do inimigo, porque elas têm medo, elas vivem assustadas de tomar uma decisão, de querer caminhar e de querer buscar e ir em busca da direção certa. Sabe de uma coisa? Quando Gideão foi lutar contra os medianitas, a desvantagem era muito grande para Gideão. Talvez você ache que você esteja tendo desvantagem naquilo que você esteja querendo fazer. Não adianta, não vale a pena, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Eu te digo, minha querida, meu querido, quem capacita é Deus, não é o homem que capacita ninguém. Certo? A desvantagem dele era grande contra os medianitas. 135.000 para lutar com apenas 300 homens. Israelita. Deus disse a Gideão que seu exército era grande demais. Então Gideão mandou todos que estavam cheios de medo. Mas Deus disse que ainda era muita gente. A vitória veria de Deus e não da força do exército. Então Gideão separou 300 homens e ele atacou os medianitas. Você tá me entendendo? Deus não gosta de pessoas que vivem com aquele temor que gera aquele pavor, que gera aquele medo. Não, isso não é pra mim. Não vou conseguir. Essa irmã não, acha que é fácil. Não, fácil não é. Mas eu não vou desistir porque os medianitas estão na minha frente. Se os medianitas estão preparados para vir contra mim, eles virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de diante de mim. Sabe por quê? Salmo 37 diz que ainda que um exército me cerque, o meu coração não vai temer, porque quem está comigo é maior do que quem está com eles. Ainda que um exército me cerque, eu não vou temer. Ainda que se levante contra mim, eu vou continuar acreditando, confiando que Deus é poderoso e é fiel para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou pedimos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é sem fronteira. Então, se a misericórdia de Deus, ela é sem fronteira, então nós podemos descansar. Sabe por quê? Porque foi pela cruz que Jesus levou toda a maldição. Eu sou uma fonte de bênção. Repita comigo, eu sou uma fonte de bênção para mim e para as outras pessoas. Me alegro nisso. Rejeito toda a consciência de pobreza. Eu sou uma bênção, eu sou uma fonte de bênção, eu rejeito toda a consciência de pobreza, consciência de fracassada, consciência de derrotada, consciência de doença, consciência de perdedora. Tantas pessoas não têm sucesso porque vivem com a consciência de pobreza. Aí inconscientemente são contratada pela consciência da pobreza. Você não pode ter essa consciência que eu não posso, não vai conseguir, não vou dar. Você tem que ter a consciência que você pode. Mas eu me livrei disso tudo quando eu adoro Jesus. Então, quando eu adoro Jesus, o mal sai, ó. Você limpa a sua casa. Quando você coloca um louvor dentro da sua casa, que você começa a louvar, você, irmão, tira toda a marisia que tem dentro da sua casa. Você sabe aquele dia que você amanhece cansada, sem força, tudo para fazer, mas você não tem coragem de fazer nada? A louça tá desse tamanho assim, a pia de louça para lavar. A casa tá da entrada à porta da cozinha de bagunça.
Mas você olha e você quer fazer, mas você não tem força. Sabe o que é isso? É a guerra espiritual. É a opressão diabólica que está sobre você já, mãe, seu dia opressiva. Então ele quer te prender e quer te amarrar para você não vencer na sua vida. O que você tem que fazer? Se você diz eu não sei orar, ora um Pai Nosso. Abra a Bíblia, não tem Bíblia, não tem, bota aí, instala aí no seu telefone o Salmo 91. Bota o Salmo 91 e viva a voz dentro da sua casa e comece a cantar. Bota hino, comece a cantar e começa a determinar. Pega a vassoura, pega o rodo, pega o balde e começa a dançar e começa a declarar que é um novo dia, que é uma vida nova, que você não vai aceitar fracasso, que se Gideão foi com 300 homens e venceu 135 mil, você não pode vencer um, você não pode vencer dois. A Bíblia diz que se um põe 10 mil para correr, dois coloca quantos? 20 mil, 200 mil para correr. Se nós estiver ligado na união do Espírito Santo, nós iremos botar o quê? 135 mil, 200 mil, 400 mil, 500 mil, exército de medianita, os amalequitas que está tentando entrar, rasgar, roubar o que é seu. Mas se você se posicionar como Gideão e acreditar que Deus é poderoso, Gideão ainda estava com medo. Eu vou enfrentar 135 mil com 300 homens, mas Deus mandou ele descer lá e escutar o que o medianita estava falando. Rapaz, eu tive um sonho nessa noite. Eu sonhei que um pão de cevada rodeava o nosso acampamento. Olha aí, Deus estava cercando eles, Deus estava cercando os medianitas e colocou os medianitas nas mãos de Gideão. Pela espada do Senhor e da espada de Gideão, nós teremos vitória. Você quer orar nessa tarde, você tem uma causa, você tem uma necessidade, você tem algo que você quer que Deus resolva para você, não vale a pena ficar chateado, não vale a pena ficar com pânico, não vale a pena ficar temeroso, não vale a pena você ficar perturbado, porque Deus não ia libertar Israel das mãos dos medianitas com 32 mil. Deus libertou Israel Israel das mãos dos medianitas com apenas 300. Deus pode libertar a sua casa através de um ou de dois. Aonde tiver um, dois ou três reunidos no meu nome, ali ele está presente. Convide a irmã da sua igreja, convide o seu pastor, convide o presbítero, o diácono, missionária, quem você quiser. Mas reúna na sua casa, faça oração, faça campanha, mande ungir da entrada e saída da sua casa, unge documento, unge carteira de trabalho, unge roupa, profetize, declare e determina e diga para esse inimigo que ele já perdeu e que você já venceu, que não adianta ele achar que está tendo um dia de apageu, porque é engano, é mentira dele. Você que vai ter um dia de vitória, você que vai ter um dia brilhante, você que está por cima e não por baixo, você que vai ter para dar, emprestar e não tomará emprestado. Diga, eu sou fonte de bênção, eu sou uma bênção, eu sou abençoado, eu vou ter para mim e vou ter para poder abençoar os outros. Pai querido e santo e eterno, todas as pessoas, meu Pai, que tenham consciência, todas as pessoas que não têm sucesso porque vivem com a consciência de pobreza, mude essas pessoas que têm consciência de pobreza, de fracasso, de achar que não é para ela, de achar que ela não consegue, de achar que ela não tem condições. Senhor, faça como tu fizeste com Mefibosete, tirou da terra de Lodibar e fez sentar na mesa do rei. Senhor, faça como o Senhor fez, meu Deus e meu Pai, com Davi, quando entrou em Jerusalém, que dançou e tocaram tamborins e dizendo que só o Senhor é Deus. Pai, abençoa esse povo. Visita este canal do YouTube, a qual estou todos os dias aqui orando, pedindo a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor. Assim como o Senhor fez com Gideão, que o Senhor possa fazer a colheita, as uvas da colheita de Efraim, que o Senhor possa nos dar essa colheita de bênção, de restituição, de restauração na vida do teu povo. Restaura esse povo que tem sido defraudado, que tem sido atacado, que tem sido humilhado, que tem sido, Senhor Jesus, desprezado pelos medianitas da vida. Senhor, que nesta tarde o Senhor mande o fogo do teu Espírito para queimar, para destruir as armas diabólicas perversas do nosso
nosso inimigo. Que Deus traga sobre você o capacete da salvação. Que Deus venha te vestir com a couraça da justiça. E que Deus venha colocar a espada do Espírito na sua mão e o escudo da fé. Vista a couraça da justiça. Esteja pronto todo o tempo em oração e súplica, louvor e agradecimento a Deus pela sua vitória. Clame a Deus pela vitória do seu filho. Clame a Deus pela restauração do seu casamento. Clame a Deus por aquilo que você necessita e por aquilo que você tanto almeja na sua vida. Não desista, como esses 32, como esses 22, como esses mais 10, no caso foram 32, não é isso? 22. Que você possa não estar incluído nos 32, mas que você esteja incluída nos 300. Deus te abençoe e te dê a vitória nessa tarde, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Faça parte não dos 22, mas faça parte dos 300. Deus é contigo e te abençoe em nome de Jesus.